A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deixa eu ajeitar aqui só um instante. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui fala o irmão Vinícius, amém. Hoje eu gostaria de falar a respeito do Sermão da Montanha do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Ainda falando sobre a relação entre Jesus e a lei, amém. Para que não haja dúvidas, amém. Vamos compreender o que Jesus estava fazendo no Sermão da Montanha, né? O que ele estava dizendo. O que foi que ele disse, né? Vamos lá. Amém? Então, primeiramente eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, né? A partir do versículo 17, né? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a Sagrada Escritura, né? Não cuideis ou não julgueis, né? Que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, preste atenção, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus continua, né, a respeito da conciliação entre as pessoas, né? Pronto. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, né? O Senhor diz: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Amém? Jesus diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, né? Então, na lei estava escrito, né? Olho por olho e dente por dente, né? Mas Jesus disse: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, o que é isso? A lei diz que, a lei fala olho por olho e dente por dente. Amém? Aí Jesus diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, né? Então, o que acontece? As pessoas leem isso e acham o seguinte: Jesus pegou a lei e jogou fora, né? Por quê? Porque ele está clara e obviamente contradizendo a lei, né? Jesus está inventando novas coisas para que a gente possa seguir. Jesus é superior e ele está inventando coisas que antes não existiam, né? Jesus está repreendendo a lei, né? Está contradizendo a lei. Não é assim, né? Vou mostrar que não é assim, que Jesus não inventou nada, que esse conceito já existia no Antigo Testamento, hein? Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro das Lamentações, amém? Lamentações, capítulo 3, amém? Lamentações, amém? Capítulo 3.
partir do versículo 30, né? O profeta Jeremias diz assim em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 30. Diz assim Jeremias, amém? Jeremias diz assim: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Amém? Então, Jeremias disse lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 30, exatamente a mesma coisa que Jesus diz no Sermão da Montanha. Jeremias disse: dê a face ao que o fere. Então, Jeremias disse: se alguém te fere, dê a face a ele. Farte-se. Jeremias dizendo: farte-se de afronta. Então, quando Jesus diz, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, dê a outra face, ele não está contradizendo a lei. Jesus, o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma contraposição entre o que diz a lei e o que disse o profeta Jeremias. Certo? Então, existe o que diz a lei. A lei diz: olho por olho, dente por dente. Mas o profeta Jeremias diz: dê a sua face a quem lhe fere e se farte de afronta. Então Jesus diz: a lei dizia isso, mas o profeta Jeremias diz isso. Então sigam o que diz o profeta Jeremias. Certo? Então Jesus, ele não está contradizendo a lei. Jesus está fazendo uma contraposição entre o que dizia a lei e o que diz o profeta Jeremias em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 30. Jeremias diz: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está usando o profeta Jeremias para provar que a lei é maleável. Certo? Jesus está usando o profeta Jeremias para provar que não há necessidade de aplicar sempre a punição da lei. Certo? Então Jesus não está contradizendo quando ele diz dê a outra face. Ele não está contradizendo a lei. Ele está usando o profeta Jeremias para dizer que a lei é maleável. Por quê? Porque o profeta Jeremias diz exatamente a mesma coisa. Então Jesus diz: a lei diz olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe bater na sua face direita, dê a outra face. Porque é isso que diz o profeta Jeremias. Então, existe dois ensinamentos diferentes. E Jesus manda escolher o que disse Jeremias. Por quê? Porque o que disse Jeremias é mais misericordioso, certo? Então, não é que Jesus destruiu a lei ao dizer dê a outra face. Jesus estava pedindo para as pessoas escolherem o que disse o profeta Jeremias, né? Porque Jeremias disse: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, certo? Então, Jesus estava dizendo que a lei não é errada, a lei não é equivocada. Mas você pode, se você quiser, escolher ter misericórdia. Nós não somos obrigados a retribuir o mal com o mal. Amém? Então, nós não somos obrigados a retribuir o mal com o mal. O profeta Jeremias disse: dê a face a quem te fere, farte-se de afronta. E Jesus usa essa passagem de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 30, para demonstrar, para provar que a lei é maleável, que não existe obrigação de aplicar a pena da lei. Mas não que Jesus estivesse destruindo a lei, né?
Vamos continuar, né? Em Mateus capítulo 5, né? Pronto. Mateus capítulo 5, né? Então Jesus disse, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, certo? Então, e essas palavras aqui não foram inventadas por Jesus. Foi o que Jeremias disse no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Jeremias disse, só um instante. Jeremias disse, ofereça a face ao que te fere, farte-se de opróbrio, certo? Então, Jeremias disse isso. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está usando o profeta Jeremias para provar que não há necessidade de aplicar a punição da lei, certo? Quando a lei diz olho por olho, dente por dente. Não que a lei esteja errada, mas é porque nós não somos obrigados a aplicar a punição da lei, certo? No versículo 43, né? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, Jesus diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, né? Aí Jesus continua: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Então, Jesus diz: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso daí foi inventado por Jesus, isso daí não existia no Antigo Testamento? Não, né? Essa sabedoria de Jesus, ela é observada no livro dos Provérbios, né? Provérbios, abra sua Bíblia, né? Em Provérbios, capítulo 25, amém? Provérbios, capítulo 25. Né? Provérbios 25, a partir do versículo 21, né? Diz assim, né? O livro dos Provérbios: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Amém? Então, o conceito de fazer bem aos seus inimigos já estava no Antigo Testamento. Então, primeiramente, o que Jesus estava fazendo? Ele não estava quebrando a lei, pegando a lei e jogando fora. Não. Jesus estava, primeiro, demonstrando que a lei do Antigo Testamento é maleável, que não há necessidade, né, que não existe a obrigatoriedade de aplicar a pena capital da lei, certo? De tipo, se alguém lhe feriu seu olho, você ir lá e ferir o olho da outra pessoa. Não. E Jesus usou o profeta Jeremias para isso, né? As pessoas tinham a ideia, né, de que elas precisavam odiar o seu inimigo, porque isso corria, né, lá no meio dos judeus. Mas a sabedoria dos provérbios não diz isso. A sabedoria dos provérbios, lá em Provérbios capítulo 25,
diz que se o teu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber a ele, né? Então, Jesus não estava contradizendo o que dizia a lei, ele só estava elevando a piedade dos irmãos, estava esclarecendo entendimentos errados a respeito de Deus, porque as pessoas entendiam que Deus era ódio, Deus era morte, né? E que elas eram obrigadas a cumprir a pena capital. E Jesus usou os profetas para mostrar que a lei é maleável, que não há necessidade de aplicar as penas capitais da lei, entende? Mas não é que a lei esteja errada, certo? É que Jesus demonstrou através dos profetas que as penas da lei não são obrigatórias, que nós podemos ter misericórdia. Mas não é que a lei esteja errada. A lei não foi criada pelo diabo, certo? A lei foi revelada por Deus a Moisés, certo? Então Jesus não pegou a lei, como ele mesmo disse, né? Não julguem que eu vim abolir a lei ou os profetas, certo? Então quando Jesus disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando ele disse isso, ele não estava pegando a lei, condenando a lei e jogando ela fora. Não. Ele estava pegando o que disse o profeta Jeremias e demonstrando que a lei é maleável e que nós não temos a obrigatoriedade de aplicar as penas da lei, que nós podemos ter misericórdia, porque é o que disse o profeta Jeremias. Jeremias disse em Lamentações capítulo 3, versículo 30, exatamente o que disse Jesus. Jeremias disse, a quem te ferir, ofereça a sua face e sofra o opróbrio. Certo? Então, a lei dizia olho por olho e dente por dente. Mas Jeremias disse, se alguém te ferir, ofereça a sua face e sofra o opróbrio. Certo? Então é isso, irmãos. Não é que Jesus pegou a lei e jogou fora. Certo? Então, Jesus não pegou a lei e jogou fora. Né? Os judeus acham que Jesus foi uma pessoa que quebrou a lei, né, de Moisés. Mas isso não é verdade, né? Jesus, ele pegou aquelas pessoas que se sentiam sábias, né, que se achavam sábias, e pegou elas através das escrituras e forçou elas a serem misericordiosas. Então, como Paulo disse, né, nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de que nós não somos obrigados a aplicar as penas da lei, mas nós podemos ter misericórdia. E isso não só segundo Jesus, mas segundo os próprios profetas do Antigo Testamento. Então, a lei não foi quebrada por Jesus. Jesus usou os profetas para provar que a lei era maleável e que não havia necessidade de aplicar a pena capital do olho por olho e dente por dente. Amém? Então não é que Jesus pegou a lei e jogou fora. Ele usou o profeta Jeremias para dizer, a quem te ferir, ofereça a sua face e sofra o opróbrio. Certo? Então, a lei não é errada, a lei não é má e Jesus não condenou a lei. Ele usou o profeta Jeremias para provar que a lei é maleável, mas ele não quebrou a lei, certo? Você compreendeu? Então, o Antigo Testamento está repleto da sabedoria que Jesus usou para falar sobre o Sermão da Montanha, para falar no Sermão da Montanha. Mas ele não quebrou a lei. Se Jesus quebrou a lei, então Jeremias também quebrou a lei. Porque Jeremias disse exatamente a mesma coisa que Jesus falou no Sermão da Montanha.
certo? Então, se Jesus está contradizendo a lei, então Jeremias também está contradizendo a lei. Se os judeus vão rejeitar Jesus por causa do que ele disse no Sermão da Montanha, então eles também vão ter que rejeitar o profeta Jeremias. Por quê? Porque Jeremias disse exatamente a mesma coisa no livro das Lamentações. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Certo? Então, quem diz que Jesus pegou a lei e jogou fora, não tem muito conhecimento da Escritura. Não tem muito conhecimento do Antigo Testamento. Certo? Então, dizer que Jesus quebrou a lei, que ele é contra a lei, que ele condenou a lei, é um desconhecimento. Tanto dos judeus, que dizem isso, quanto dos cristãos, que dizem isso. Certo? Então, Jesus não inventou nada. Ele não inventou as coisas. Ele pegou o que havia de melhor no Antigo Testamento e aplicou aos homens. Certo? Jesus veio para nos fazer sermos como o Pai é. Ele veio para nos fazer ser perfeitos como o Pai é perfeito. Certo? Então, Jesus aplicou o que disse o profeta Jeremias. Ele não quebrou o que diz a lei. Se Jesus quebrou a lei ao dizer ofereça a sua face, ao invés de olho por olho e dente por dente, então Jeremias também quebrou a lei. Porque foi exatamente a mesma coisa que Jeremias disse. Então, se os judeus querem rejeitar Jesus por causa disso, eles vão ter que rejeitar Jeremias também. Porque Jeremias disse a mesma coisa. Amém? Então, não entenda como se Jesus estivesse pegando a lei e jogando fora. Certo? Esse é o entendimento equivocado. Ele estava provando, através das palavras do profeta Jeremias, que a lei é maleável, mas ele não estava quebrando a lei. Amém? Amém, Luísa? Amém, né? Então, é isso, irmãos. Então, Jesus não pegou a lei e jogou fora. Pai, você ouviu? Jesus não pegou a lei e jogou fora. Ele pegou os profetas para demonstrar que a lei é maleável. Amém? E para mostrar que Deus não é um carrasco. Ele veio mostrar que Deus é amor. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E entenda bem o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu não vim abolir, não julguem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim levá-los à perfeição. Foi isso que ele disse. Amém? Então, ele pegou Jeremias para provar que a lei é maleável. Ele não quebrou a lei. Se Jesus quebrou a lei ao dizer ofereça a sua face, então Jeremias também quebrou a lei ao dizer isso. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.